Medida descabida, diz assessoria de secretário de Transportes de Dória sobre prisão na Lava Jato. Ministério da Justiça diz ao STF não investigar opositores do governo. E IBGE, quase 9 milhões perderam trabalho com a pandemia. Medida descabida, diz assessoria de secretário de Transportes de Dória sobre prisão na Lava Jato. Em nota, a assessoria do secretário dos Transportes Metropolitanos do governo de São Paulo, Alexandre Baldi, preso nesta quinta-feira em um desdobramento da Operação Lava Jato, disse que a medida é descabida e as providências para sua revogação serão tomadas. O secretário foi preso pela Polícia Federal em sua casa nos Jardins, na zona oeste de São Paulo. Ele é um dos alvos da Operação Dardanários, que apura desvios na saúde no Rio de Janeiro e em São Paulo, envolvendo órgãos federais. Baldi é apontado por atos suspeitos antes de assumir a pasta no governo de São Paulo. Segundo a investigação, ele usou da influência dos dois cargos para intermediar contratos sobre os quais ganharia um percentual. A TV Globo apurou ainda que entre os contratos investigados estão de organizações sociais com o Hospital de Urgência da região sudoeste, Dr. Albanir Falheiros Machado, Urso, em Goiás, com a Junta Comercial Goiânia e com a Fundação Nacional de Saúde, Funasa Fiocruz. Baldi teria oferecido vantagem a um colaborador para não entregar o esquema. De acordo com a PF, foram apreendidos R$90 mil em um imóvel do secretário em Brasília. Em nota, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos disse que colaborou junto à PF enquanto estiveram no prédio. Após as buscas, nenhum documento ou equipamento foi levado pela Polícia Federal. A prisão do secretário é uma das 6 expedidas pelo juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, na operação. O Ministério da Justiça diz ao STF não investigar opositores do governo. O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou nesta quinta-feira ao STF, Supremo Tribunal Federal, não investigar opositores do governo, mas disse que não pode compartilhar informações de inteligência produzidas pela CEOP, Secretaria de Operações Integradas. A manifestação, aprovada pelo ministro da Justiça André Mendonça, foi endereçada à ministra Carmen Lúcia, do STF, que cobrou esclarecimentos sobre o monitoramento de servidores públicos antifascistas. O Ministério disse que a produção de relatórios em secretarias da pasta é atividade essencial para a segurança do Estado e dos cidadãos. A pasta afirmou que a CEOP não se coloca a serviço de grupos de ideologias e objetivos mutáveis e sujeito a conjunturas político-partidárias. A documentação do governo foi enviada ao Supremo depois de a ministra Carmen Lúcia cobrar explicações sobre um dossiê elaborado pela CEOP contra 579 servidores federais e estaduais identificados como integrantes do movimento antifascismo. O prazo de 48 horas fixado pela ministra se esgotou nesta quinta-feira. A decisão de Carmen foi tomada em ação da Rede Sustentabilidade, que pediu ao STF a abertura de inquérito na Polícia Federal sobre o caso. Mendonça anunciou dias atrás a demissão do diretor de inteligência da CEOP, coronel reformado Gilson Libório. O coronel e praticamente toda a cúpula da CEOP foi nomeada pelo próprio Mendonça, que assumiu a pasta no lugar de Sérgio Moro em abril. IBGE. Quase 9 milhões perderam trabalho com a pandemia. A população ocupada no Brasil chegou ao menor nível da série histórica iniciada em 2012 pelo IBGE. O Instituto divulgou hoje que houve redução de 9,6% em relação ao trimestre anterior e a de 10,7% na comparação com o mesmo trimestre de 2019. Ambas as quedas foram recordes da série. A população fora da força de trabalho, 77,8 milhões de pessoas, atingiu o contingente da série e teve crescimento recorde em ambas as comparações. 15,6% comparado ao trimestre anterior e 20,1% frente a igual trimestre de 2019. O número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado, exceto trabalhadores domésticos, caiu para
30,2 milhões, também menor nível da série, e 8,9% abaixo do trimestre anterior. As principais reduções foram em alojamento e alimentação, menos 25,2%, em serviços domésticos, menos 21,1%, na construção, menos 16,6%, e em outros serviços, menos 16,7%. O Jornal Breve fica por aqui. Obrigado pela audiência. Voltamos amanhã, se Deus quiser.